de Geografia de hoje, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o sistema financeiro mundial e a distribuição das populações ao redor do mundo. Vamos começar no sistema financeiro. A gente tem no nosso sistema financeiro as fases monetárias, que era o padrão da circulação de dinheiro e de moeda das épocas aí que a gente tem. Só que como que isso tudo começou? Quando o feudalismo acabou, a riqueza de uma nação era medida pela quantidade de bens de alto valor que ela tinha. E o principal bem de alto valor era o ouro. Aí, nesse mesmo período, as moedas, elas deixaram de ser cunhadas com metais preciosos. Então, por exemplo, a gente não tinha mais moeda feita de diamante. Parou com isso. E aí, como parou com isso, começou a usar o papel para simbolizar os valores. E aí, com a segunda revolução industrial, como os países precisavam procurar por novos mercados, vender produtos, comprar produtos, eles precisavam criar um padrão para o mundo inteiro seguir, justamente para facilitar essas trocas. E o primeiro padrão que a gente tem é o padrão Libra-Ouro, que basicamente todo o dinheiro, toda a nota bancária tinha que ser convertida em ouro ou em prata. E essa circulação no padrão Libra-Ouro era dado pelo curso forçado. No curso forçado, a moeda ela não tem um valor fixo. Esse valor pode variar. Então, às vezes, num dia, uma nota de R$ 100 valia 0,2 de ouro. Só que aí, no outro dia, a moeda lá, a nota de R$ 100 já valia 0,3. É tipo isso. Aí depois a gente vem para o padrão dólar-ouro, quando o dólar meio que vira a moeda de referência global. Só que com as consequências da guerra do Vietnã, os Estados Unidos não usou mais o sistema padrão dólar-ouro e o mundo passou a usar o câmbio flutuante, que é basicamente a economia de um país sendo determinada pelo mercado internacional. E no câmbio flutuante a gente tem dinheiro físico, dinheiro digital, dinheiro tudo, que é realmente flutuante, sabe? Não é uma coisa fixa que está presa no chão. Só que aí, em 1944, os 44 países capitalistas mais importantes do mundo se reuniu na capital dos Estados Unidos, Washington, no estado que é a capital dos Estados Unidos, só que especificamente na cidade de Bretton Woods. E aí, lá nessa cidade de Bretton Woods, esses países fizeram algumas mudanças no sistema financeiro mundial. A primeira foi criar o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que ele serve de base para ajudar financeiramente os países que estão em crise, justamente para isso não impactar na economia mundial. E a segunda medida foi o Banco Mundial. Só que antes o Banco Mundial não era exatamente o Banco Mundial. Ele era um banco que financiou a reconstrução da Europa depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Só que quando o tempo foi passando, que a Europa já tinha se reconstruído, o BIRD, que era o antigo nome do Banco Mundial, virou o Banco Mundial e começou a financiar projetos em países que estão poucos industrializados. Então, por exemplo, a África está com um projeto de tecnologia para colocar tantos computadores em tantas escolas. Meio que o Banco Mundial vai lá e paga todos esses computadores que a África estava pensando em comprar para fazer esse projeto, para ver se industrializa um pouquinho mais a África. E aí a gente tem algumas estruturas estratégicas no sistema financeiro. A principal delas é a Bolsa de Valores. Basicamente, as bolsas de valores são os locais em que acontecem as movimentações do mercado financeiro. E as bolsas de valores, elas são divididas em ações e títulos. Porque você pode, por exemplo, investir na bolsa de valores, que eu tenho certeza que já ouviram falar disso. E aí você pode investir ou como ações ou como títulos. A ação, você meio que compra um pedaço da empresa de capital aberto, que é aberta a novos sócios. Você compra meio que um pedaço da empresa. Então, se a sua ação é de 100 mil, só que isso equivale a 20% da empresa, quer dizer que você é dono de 20% dessa empresa. Já os títulos é promessa de pagamento com base em juros. Então, por exemplo, Receita Federal está com títulos lá. Se você compra o título deles, todo o dinheiro que eles receber por causa de juros vai ir para você.
E geralmente os títulos são os mais famosos, justamente porque quando você vai acumulando os juros, meio que a dívida vai ficando maior, então você tem que ir pagando mais para o governo, para o banco, enfim. E quando a gente tem o valor total de todas as ações que aconteceram em uma bolsa de valores, esse valor total é chamado de capitalização. Aí a gente tem no meio do nosso sistema financeiro os paraísos fiscais, que são lugares que têm baixo imposto e sigilo bancário muito grande, justamente para atrair pessoas e investimentos. Só que por mais que os paraísos fiscais sejam legais perante a lei e podem ser usados, por eles terem baixos impostos, sigilos bancários muito grandes, eles meio que ajudam com a evasão fiscal, lavagem de dinheiro, fraude. E a gente também tem um fenômeno dentro do sistema financeiro que é a especulação financeira, que é meio que tipo assim, quem tem dinheiro fica com mais, quem tem menos fica com menos. É basicamente isso. E como que acontece a especulação financeira? Justamente através da comercialização de bolsas de valores, através de ações, de títulos. Porque, gente, se você for para pensar na vida real, assim, teoricamente, o certo não era existir um trilionário igual o Elon Musk. Isso não existe. Tipo assim, o Elon Musk tem mais dinheiro que PIB de países. Isso é uma coisa absurda, não era para isso existir. Tanto que o volume de dinheiro que a gente tem na economia especulativa é maior do que o da economia real, para vocês terem noção. E quais que são os problemas da economia especulativa? Falta de lastro. Ou seja, não existe dinheiro, ouro, prata no mundo que seja equivalente à quantidade de dinheiro que a gente tem na economia especulativa, naquele dinheiro digital. Outra coisa, é sem limites total. Igual Elon Musk ser o primeiro trilionário do mundo. Gente, pelo amor de Deus. Voláteis especulações. Tipo assim, quando um país desenvolvido está em crise, ele vai lá e direciona os investimentos dele para outro lugar para ele não perder dinheiro. E outra coisa, economia especulativa não tem benefício nenhum porque não proporciona desenvolvimento e estrutura para os países. Agora a gente vai entrar na dinâmica da distribuição populacional. Mas antes, a gente precisa entender alguns termos que estão dentro do tópico da distribuição populacional. Primeiro, população é um grupo de pessoas que vivem em um determinado lugar e que são pessoas que têm traços físicos e culturais semelhantes. Então, por exemplo, população de Congonhas, população de Minas Gerais. E a gente tem a população absoluta, que é o número de habitantes de um lugar. A gente tem 55 mil habitantes em Congonhas. Isso é a população absoluta de Congonhas. E a população absoluta que determina se um país é populoso ou não. Aí a gente tem a população relativa, ou que recebe o nome também de densidade demográfica, que é o pegar o número de habitantes e dividir pelos quilômetros quadrados. Então, por exemplo, a população relativa de Congonhas, às vezes, é 1 habitante por quilômetro quadrado. Essa é a diferença de população absoluta para população relativa. E a gente tem também a taxa de fecundidade, que é meio que a média de números que uma mulher pode ter quando ela está no período dela de reprodução lá. E a taxa de natalidade, a gente pensa a quantidade de pessoas que nasceu. Não. Taxa de natalidade é eu pegar a quantidade de nascidos vivos que a gente teve em um ano, em 365 dias, multiplicar por 1.000 e pegar isso tudo e dividir pelo número de habitantes. E a taxa de mortalidade não é a quantidade de pessoas que morrem, é o pegar o número de pessoas que morreu em um ano, multiplicar por 1.000 e dividir pelo número total de habitantes. A gente tem também o crescimento vegetativo, que é o pegar a taxa de natalidade e subtrair com a taxa de mortalidade. E a gente tem também o crescimento populacional, que é a soma do crescimento vegetativo com as migrações que a gente tem. Outra coisa, a expectativa de vida ao nascer, meio que mais ou menos quantos anos uma pessoa vive em determinado lugar. Então, por exemplo, a expectativa de vida no Brasil é 75 anos. Então, espera-se que uma pessoa que nasceu hoje no Brasil viva pelo menos até os 75 anos. E a gente tem também a população economicamente ativa, que é a sigla do PEA, que são basicamente pessoas que estão trabalhando ou que estão em busca de emprego, justamente porque elas ajudam na economia. Então, economicamente ativa. E assim como a gente teve no sistema monetário fases,
a gente também tem fase, só que em relação ao crescimento populacional. A primeira fase de crescimento populacional aconteceu literalmente nos primórdios da humanidade. E naquela época, a gente tinha muita taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade, só que baixa expectativa de vida, justamente porque tinha muitas doenças, muitas coisas que o ser humano não sabia sobre ainda. E a Revolução Agrícola, ela foi essencial para que a primeira fase do crescimento populacional acontecesse. Depois a gente vai para a segunda fase. Por quê? Continua com altas taxas de natalidade, mas já diminui de mortalidade e já aumenta um pouquinho a expectativa de vida. E a segunda fase começou justamente por causa da era industrial. Só que aí na segunda revolução industrial, a gente teve o desenvolvimento da indústria de química. E o desenvolvimento dessa indústria meio que fez com que a gente tivesse vários avanços na medicina. Então já entrou na questão da doença, que foi o quê? Meio que a base para a terceira fase. Por quê? Na terceira fase, a gente já tem baixa taxa de natalidade e mortalidade. Por que baixa taxa de natalidade? Porque quando a gente teve esse desenvolvimento da indústria química, a gente teve importantes avanços na área da medicina, questão de saúde e tudo mais, mas também na questão gestacional também. Por quê? Porque as mulheres começaram a estar mais dentro do mercado de trabalho, então trabalha, né? Não tem às vezes tempo de ter um filho e tudo mais. E também porque a gente começou a ter os anticoncepcionais, que é justamente para a mulher não engravidar, além dos métodos assim de aborto, né? Então acabou que isso fez com que a gente tivesse baixa taxa de natalidade também e maiores expectativas de vida. Só que aí a gente tem um porém. Países em desenvolvimento, gente, eles costumam ter as maiores taxas de crescimento populacional, principalmente na África. E aí que começa o impasse, porque, por exemplo, os países desenvolvidos têm baixa taxa de natalidade, mas em compensação tem muita gente velha. E os países em desenvolvimento têm alta taxa de natalidade, mas tem poucas pessoas contribuindo para a economia do país. Aí, com a primeira revolução industrial, a gente começou a ter justamente uma preocupação com o crescimento das pessoas. E essa preocupação começou porque o Thomas Malthus falou assim, gente, não dá para continuar do jeito que tá. E aí ele foi lá e criou a teoria malthusiana, que ele fala sobre essa diferença entre a quantidade de alimentos que a gente produz e a quantidade de crescimento populacional que a gente está tendo. E aí, para acabar meio que com essa diferença absurda, ele propôs 3 soluções. Primeiro, atrasar o casamento, ou então fazer a adoção da castidade antes do casamento, justamente para não ter filho antes do casamento, ou então só ter a quantidade de filhos que você pode sustentar. Só que aí, nas décadas de 1950, 1960 e 1970, a gente voltou a ter índices, não voltou, mas meio que piorou os índices de crescimento populacional. E aí as pessoas lembraram disso que o Thomas Malthus falou e relembrou dessa teoria de que, tipo, pô, a gente precisa se preocupar com o crescimento populacional. Só que aí eles meio que reformularam a teoria malthusiana e fez a teoria neomalthusiana, que explicava a pobreza por soluções. Então, tipo assim, tentava explicar a pobreza e deu uma solução para a pobreza. Criar um programa de controle de natalidade, ou seja, começar a controlar a quantidade de filhos que as pessoas tinham, que inclusive foi uma prática adotada pelo Japão, mas que pela forma com que esse programa aconteceu lá no Japão, hoje em dia o Japão tem um déficit de pessoas economicamente ativas. Só que aí, nem todas as pessoas falavam que a pobreza e a fome era o problema da alta natalidade. Então, essas pessoas que não concordavam com a pobreza e a fome sendo o resultado da alta natalidade, eles criaram a teoria reformista, que ele falava que a pobreza é por causa da falta de investimentos sociais, falta de investimento na educação, na saúde, no trabalho, nessas áreas. Só que aí a gente também começou a ter uma preocupação com os recursos ambientais. E aí formularam a teoria ecomalthusiana, que falava que com o crescimento da população, a gente explorava mais o meio ambiente e de forma irreversível.
Só que a gente tem um erro na teoria ecomalthusiana, porque não é simplesmente o crescimento da população que faz com que a gente explore mais os recursos, mas sim a forma que a gente explora. Porque às vezes tem um país que tem menos pessoas que explora mais do que um país que tem muito mais pessoas. Tanto que a gente entra no tópico justamente da estrutura populacional, a forma com que a gente divide uma população. Tanto que a estrutura populacional ela não acontece igual em todos os lugares do mundo. E a gente tem alguns exemplos de estruturação populacional. A gente tem a estrutura por idade, que é basicamente distribuir pela idade. E uma observação, os países desenvolvidos, ele tem mais pessoas idosas e mais baixas taxas de natalidade, enquanto os países em desenvolvimento já têm uma população mais jovem porque já tem maiores taxas de natalidade. A gente tem também a pirâmide etária, que já é uma coisa mais de gráfico e tudo mais, que fala sobre a distribuição populacional, por exemplo, de pessoas mais velhas, de pessoas mais novas, de homens, mulheres. E basicamente é isso, gente. Aí a gente tem também uma coisa. A pirâmide, assim como na estruturação populacional, ela muda de acordo com cada país. Inclusive, dividiram os países de 4 formas, justamente com base na pirâmide etária deles. A gente tem os países em desenvolvimento jovens, que são países que não são industrializados, mas que têm altas taxas de natalidade. A gente tem os países em desenvolvimento industrializados, ou seja, que já são industrializados e que possuem menores taxas de mortalidade e de natalidade e tem uma população, a maior parte da população é adulta. A gente tem também países desenvolvidos novos, que já são os países desenvolvidos, só que já tem menores taxas de natalidade e mais população adulta. E os países desenvolvidos envelhecidos, que são os países desenvolvidos, mas que já tem uma população mais da terceira idade e que acaba dificultando meio que a parte lá do PEA deles. Aí a gente tem um outro termozinho que é o bônus demográfico, que é quando a gente tem mais pessoas trabalhando do que pessoas aposentadas, falando assim, nu e cru. E o que a gente pode concluir com isso? O que os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento podem fazer? Os países desenvolvidos precisam fazer um planejamento administrativo justamente para equilibrar essa balança entre a quantidade de pessoas que estão trabalhando e a quantidade de pessoas aposentadas. E os países em desenvolvimento têm que fazer investimentos na educação infantil, já que tem altas taxas de natalidade, e fazer o acompanhamento gestacional para a gente também controlar essas altas taxas de natalidade. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.